Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A pedido de vocês, eu vou dar atualização aqui de todos os meus eônios e vou dar dicas de como tem funcionado o cultivo aqui. Eu vou começar mostrando aqui, ó, esse eônio muito bonito aqui, ó, que é o eônio Cincy. Olha como ele tá bonitão. Para multiplicar ele, é só cortar essas rosetinhas novas que estão surgindo aqui, ó. Ele se deu muito bem ao ar livre. Ele tá com o vaso bem pesado, molhado. Faz 2 dias que ele tomou chuva. Mas ele ficou também, se eu não me engano, 1 semana direto tomando chuva. Então ele aguentou muito bem. As folhas estão bonitas porque aqui em cima tem uma tela, então a chuva não cai com aquela intensidade quando a chuva é muito grossa. Então as folhas aqui ainda estão perfeitas, ó. Até eu tenho um vídeo aqui no canal listando os pontos positivos e negativos do cultivo ao ar livre, do que eu gostei e o que eu não gostei. Então deem uma conferida aí, porque quando a gente cultiva ao ar livre sempre acaba aparecendo às vezes uma manchinha ou outra. É quase impossível as plantinhas às vezes não adquirirem fungo. Então para os aeônios ou eônios, não importa o jeito que você quiser falar, né? Eu tenho feito bastante aplicações de sulfato de cobre e também aqui na minha coleção os meus eônios, o Cincy e o Avorte e também o Kiwi, que eu vou mostrar para vocês. O Kiwi não tá nada legal. Eles dão muita formiga no vaso. Então, ter ao ar livre ajudou bastante. Porém, quando eu vejo que as formigas estão fazendo ninho nos vasos, quando principalmente eu tenho vasos cultivados lá sob o telhado transparente, que eles ficam um pouquinho seco, eu faço aplicação de inseticida. Então eu uso vários tipos de inseticida, mas o último que eu estou usando é o Diazitop agora. Mas eu já usei o Coretrine, o Keodrim, o Cotrine. Então eu faço uma calda e faço a rega e tá resolvido o problema. E na questão de muita chuva, eu até pensei que ia dar fungos nessa plantinha aqui, no Cincy, mas ele se deu muito bem. Porém, sempre tem que estar fazendo a manutenção, fazendo aplicações de sulfato de cobre. Tá vendo essas manchinhas aqui, ó? Essas manchinhas branquinhas, isso aqui é sulfato de cobre. Até não parou muito o sulfato de cobre, porque ontem até que parou de chover, hoje até deu um solzinho, então acaba lavando a plantinha e vai tudo para a terra, né? Mas ele se deu muito bem. Eu vou até fazer mais vaso dele e colocar lá no jardim sem ter a proteção da tela Sombrite aqui, para ver como que vai ser o cultivo dele. É uma planta que eu já tenho por volta de 3 anos a 3 anos e meio. Não é difícil de cultivar e o substrato é o mesmo que eu uso tanto para as Echeverias, para os Sedums. Todas as plantinhas aqui que vocês verem plantadas, menos os Sempervivums, eles são plantados no substrato, naquela mistura. Eu tenho vídeo no canal mostrando como eu faço o meu substrato. Então todas as plantinhas estão todas em substrato igual, tanto Sedums, eônios, crássulas como essa daqui, calânqueos, Echeverias, todas estão no mesmo substrato e todas elas estão se dando super bem. Outra coisa que precisa ser mencionada aqui, ó, é a floração. Todos os eônios eles florescem no centro ali, então a plantinha acaba morrendo. Então tem que fazer mudinhas quando você traz a sua plantinha, né? Assim que ela estiver dando mudinhas,
tira ela um pouquinho maior do que o seu dedão aí, não tira muito pequenininha. Isso eu tenho regra para todas elas, tanto para as equivérias quanto qualquer uma outra. Tem que ser maior do que o dedão aqui, tá? Então, aqui, ó, ela tá florindo, ó, já até tá secando aqui. E ela morre depois da floração. Não é que você não conseguiu cultivar, não. É que essa é uma característica dos eônios, de morrer depois da floração. Mas ele deixa muitas mudas, faça o replante constante e também faça a retirada das mudas para que você não perca a planta. Se você comprou só uma mudinha, você corre o risco de perder sim, porque às vezes ela não emite a mudinha. Acontece aqui no caso, ó, essa roseta aqui, ó, deu outras 3 mudas, tá vendo aqui, ó? Deu essa que floriu também, deu essa que floriu também e deu essa aqui, ó, que eu posso estar retirando agora aqui com vocês. Deixa eu lascar ela aqui. Aqui. E essa daqui eu posso plantar. Até ela tava tão escondidinha que tá com um pouquinho de cochonilha ali, ó. Mas eu vou deixar ela aqui na bancada. E depois eu vou fazer um arranjinho com esse cince e também com o kiwi. Outra plantinha também que é nova aqui. Todas as outras são antigas. Essa daqui é nova, esse daqui é um eônio também. Esse daqui eu vou deixar na edição do vídeo, se eu achar a identificação dele. Eu acho que eu tenho a identificação dele. Eu plantei aqui nessa latinha e ele se deu muito bem. É uma plantinha também que está sendo fácil de cultivo, mas quando você comprar a sua plantinha, compre 2 ou 3 mudinhas. Essa daqui eu achei por acaso no mercado. Então no mercado às vezes a gente consegue garimpar muita plantinha legal e a preço bem camarada. E essa plantinha aqui, desde que veio para cá, ela recebeu rega e borrifadas de água oxigenada. Eu tenho adorado usar água oxigenada. Eu faço uma misturinha bem pouquinha, porque não é todas as plantinhas que precisam, né? Mas as que ficam mais desidratadas agora nesse verão, eu faço a rega e também borrifo as folhas. Tipo, eu faço um preparado de 250 ml, que é mais ou menos o tanto de um copo, para 1 colher de sopa bem cheia de água oxigenada. Aí eu borrifo a plantinha e assim, as plantinhas que vêm sentidas do supermercado, elas se recuperam muito, muito bem. É muito, muito lindo esse eônio aqui. Quero ver se eu acho todos aqui, porque eles estão espalhados na minha coleção. Então quero ver se eu mostro todos para vocês. E dou dica de cada um. E o mais difícil, que foi o que mais me desafiou, foi esse daqui, ó. Esse aqui é o eônio Atropurpúreo arboreum ou arbóreo atropurpúreo, não tô lembrada. E esse meninão é maravilhoso. Deixa eu ver se tá focando aqui direitinho. Tá, ele tá muito, muito lindo. Ele também recebe sol filtrado. Agora de manhã são 7h30 da manhã, então ele tá recebendo sol direto agora no verão. Não cultivo ao ar livre, nunca cultivei essa planta ao ar livre. E foi uma planta assim que eu demorei para pegar a mão com ela. Era uma época até, essa plantinha aqui, que volta e meia, quando eu ia para o mercado, eu achava dela. E aí eu comprei várias vezes e não conseguia cultivar. Quando ela é pequena, ela é muito complicada de conseguir o cultivo dela. Aqui no sul, eu acho que a gente tem mais facilidade de cultivar os eônios do que em estados mais quentes. Essa daqui também recebe sulfato de cobre, também recebe enxofre, e agora que ela tá com o caule assim, ó, bem grosso, que ela é uma planta adulta, não tá mais me dando problema. Até nesse verão ela tá sendo uma planta bem calminha.
E o que eu usei para enraizar ela também foi água oxigenada. Eu coloquei ela ela deu apodrecimento quando eu trouxe ela, eu replantei e deu apodrecimento. Aí eu peguei e coloquei ela com o caule num copinho, deixei enraizar. Não se preocupe que dá para fazer isso com qualquer suculenta. Você bota no copinho, ela enraiza e depois você planta. E depois as regas eu acabei fazendo assim, tipo umedecendo, sem ser rega abundante. Aí eu ia e regava só umedecendo o substrato. E também tem outra coisa, que agora no verão eles estão adormecidos, então é melhor evitar de fazer o replante deles. Eu prefiro fazer as manutenções, replantes, troca de substrato no inverno, porque as estações aqui são bem definidas. Até esse verão até não tá muito estranho até esse verão, até porque tá parecendo mais outono, porque as noites estão até bem frias. Essa noite, por exemplo, eu tô gravando o vídeo na segunda-feira, vou postar no sábado, no domingo. Eu vou deixar na edição do vídeo aqui a data, acho que hoje é dia 9 de janeiro. Deu 20 graus à noite, então muito friozinho assim, bem gostoso assim para dormir, e não é temperatura de verão. Então eles gostam muito do frio, eles ressuscitam no frio. Então é uma plantinha que agora no verão é para estar em dormência. Porém ela tá bonita assim porque o clima tá maluco mesmo, tá fresquinho aqui. Aí não sei como é que vai ser durante o dia, né? Mas esse aqui vai ser da lista dos mais difíceis que eu tive no cultivo. E aqui eu tenho os eônios Avorte. Eu tenho esses dois vasos aqui e tem uma outra lá que eu não sei que identificação é. Talvez seja o kiwi. Deixa eu mostrar para vocês como ele fica bonito quando ele é protegido. Vou mostrar outro vaso que fica ao tempo e aí ele tá assim com as folhas todas picadinhas. Eu acho mais bonitinho ele protegido. Esse daqui é um dos eônios mais fáceis de se cultivar. Qualquer rosetinha que você cortar aqui, ó, se torna uma muda. Ele é muito prolífico. Esses dois vasos aqui eu devo ter por volta de uns 3 anos. Claro, eu volta e meia tô replantando também, né? Eu acho que já faz 1 ano e meio que eu fiz o último replante. Para reproduzir, você pega e faz mudinhas dessa forma aqui. Então esse aqui é o mais fácil e o mais fácil de cultivar e o mais fácil de ser encontrado. Deixa eu mostrar esse outro aqui, que esse aqui é o Kunkel. Esse aqui é muito lindo, ele tá dando várias mudinhas aqui, ó, várias mudinhas menores. Esse daqui deve estar por volta de 1 ano e meio aqui na minha coleção, também não deu problema nenhum. Olha só como encheu o vaso. E ele dá esses caules lenhosos que eu acho muito legal. Olha só, tá cheio de folha seca aqui, ó. Tem que fazer uma limpeza. E a folhinha dele até tem um risquinho ali, ó. E ele veio pra cá e eu resolvi deixar ele aqui embaixo do telhado transparente. Mas agora que o vaso tá cheio, eu posso tirar mudinhas e fazer um vasinho e colocar ao tempo e ir observando. Daí futuramente eu falo pra vocês se é de boa ou se não é o cultivo dele. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que esse daqui é um dos mais lindos que eu tenho. Aí vamos lá pro jardim, que eu quero mostrar o meu kiwi. Olha só que bonito que ele é. Até eu tenho que fazer uma limpeza, olha só. Fácil, fácil, fácil de cultivar aqui embaixo do telhado transparente, como todas as outras. Mas eu vou tirar mudas e vou ter a minha experiência com ele na chuva, né? Ao sol e chuva. E vamos ver se esse Kunkel aí, ele se dá bem. Porque o kiwi, eu deixei ele na chuva, tipo 1 semana, e ele ficou muito, muito feio.
Então vamos lá para o jardim que eu quero mostrar como que ele tá. E também eu vou mostrar um vaso, que daí vai ser os últimos eônios que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Que é um vaso do eônio Avorte, que é desse daqui, né? Desse aqui. Aquele pezinho lá é um outro eônio. Deixa eu ver se eu me aproximo para mostrar para vocês bem. Olha aqui, ó. Foi uma muda de uma diferente que acabou ficando aqui junto com o Avorte. Tô desconfiada que ele é kiwi também. Aí ele não fica tão colorido aqui. Aqui no jardim eu tenho esse daqui, ó, que eu acho que é kiwi, que também parece que vai dar flor, ó. Talvez até o outono e inverno ele venha dar flor. Olha aqui, ó, como ele dá a mudinha. Então tem que deixar crescer bem. Aí ele começa a formar o caule lenhoso, aí tu deixa um pedacinho assim de caule para poder tirar a mudinha e fazer o replante e multiplicar essa plantinha. E essa daqui tá ao ar livre, ó. E aí o que acontece com elas é que elas começam a ficar machucadinhas quando elas ficam ao ar livre. Começa a dar fungos, então tem que fazer manutenção direto com fungicida. Quando a doença está muito agravada, eu faço aplicação de fungicida. E quando eu quero prevenir a plantinha de ter os fungos, olha aqui, ó, tá vendo como ele tá meio escuro? Então eu faço a prevenção com sulfato de cobre e com enxofre. Tá aqui ao ar livre, tá bem legal esse vaso, deixa eu virar aqui. E esse daqui até tá com um pouquinho de fungo, ó, tá vendo a coloração dele como tá diferente? E aqui eu tenho esse vaso de aeônio Avorte ao ar livre. Olha só como ele fica diferente. Eu mostrei para vocês a versão lá embaixo do telhado transparente, ele todo verdinho, e ao ar livre, olha só como ele fica lindo. Porém, muitas folhinhas aqui, ó, elas ficam machucadinhas. Acontece isso daqui, ó, tá vendo ao redor? Então, por mais que ele fique numa coloração linda, com a chuva muito grossa, acaba machucando as folhas, ó, e acaba dando esses funguinhos aqui, ó. Isso aqui é tudo sinal de funguinho que acabou dando nas folhas. É uma planta que se deu muito bem ao ar livre, mas é uma coisa que a gente vai ter que se conformar, né? O cultivo ao ar livre, as plantinhas ficam sim mais fortes. Até tô repensando tirar um daqueles vasos e colocar aqui também, porque ele fica muito bonito. Porém, o que me incomoda são as manchinhas, não fica com as folhas perfeitas, né? Mas a coloração da planta, olha só. Olha que coisa linda que ela fica. Deixa eu mostrar essa roseta que tá aqui mais escondidinha. Então aqui eu só rego quando eu vejo assim que fica tipo uma semana assim sem chover. Aí eu venho aqui e rego as plantinhas dessa bancada aqui. Deixa eu mostrar para vocês essa bancada aqui, ó. Olha só, as plantinhas agora estão tomando o sol da parte da manhã. Agora de certo deve ser umas 8 horas. Tá bem bonitinho a minha bancada. Outra plantinha que estava incomodando um pouco era a minha water lily. Eu coloquei aqui ao ar livre, ela tá começando a ficar mais bonita, que tá totalmente ao ar livre, não tem cobertura nenhuma. Até falei para vocês que talvez eu ia ver se eu colocava pelo menos uma tela sombrite, mas eu acabei não colocando. E as plantinhas aqui, apesar de algumas estarem manchadinhas, com assim picadinhos da chuva de granizo que deu ano passado, quando recebem muita chuva elas ficam manchadas, dá fungo, aí a gente trata e fica aquelas manchinhas. Eu achei que as plantinhas ficam até bem mais fortes dessa maneira, mas não são todas que a gente consegue cultivar nesse tipo de situação aí, ter a plantinha totalmente ao ar livre. Muitas acabam ficando bem sentidas. E essa daqui, ela fica bonita, fica numa coloração maravilhosa ao sol pleno e ao sol e chuva, né? Porém, sempre fica essas manchinhas aqui, ó. Linda, linda, linda. Eu acho que é um dos eônios aqui, depois do atropurpúreo, que mais tá bonito. Aí eu vou finalizar aqui na casinha das suculentas mostrando o meu kiwi, que eu vou retirar mudinhas, eu quero fazer mudinhas dele. Esse vasinho agora que as plantinhas estão se recuperando,
e ela ficou assim num estado assim feio, feio, feio. Acabou dando cochonilha porque a plantinha ficou toda sentida. O vaso aqui tá bem cheio agora, só que logo depois da queda, depois de ter quebrado algumas rosetinhas, acabou dando cochonilha. Quero mostrar para vocês aí, para quem não conhece esse tipo de cochonilha, que essa cochonilha aqui que dá nos eônios, ele é diferente. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu já passei o diazitope, mas eu vou ter que passar de novo. Tá vendo como ele fica todo branquinho? Deixa eu colocar ele aqui em cima. Olha aqui, ó. Isso aqui é um tipo de cochonilha, olha só. Ele fica todo branquinho. Olha só. Aí então eu vou fazer de novo a aplicação de diazitope aqui nesse vaso e também vou regar essa plantinha com essa calda do diazitope. Você pode usar o inseticida que quiser. Eu acho que daí você consegue fazer o tratamento bem mais rápido. Não faço prevenção com inseticida, eu só aplico inseticida quando tá nessa situação aqui, ó. Então, nada de fazer prevenção, porque daí já não é prevenção, né? Aí, às vezes, você vai estar matando até os bichinhos bons que estão indo na sua plantinha. E aí eu quero cuidar dessa plantinha para aguentar até o começo do outono, por aí, porque daí eu quero cortar ele todinho para multiplicar, fazer uns 2 vasos para então dar uma renovada nessa plantinha. Olha só como ele tá, ó. Até eu vim de férias e eu não tinha percebido, ó. Eu fiz uma aplicação e larguei a plantinha. Então vou ter que fazer essa semana umas 2 aplicações para poder salvar. Mas não é difícil de controlar a cochonilha. Eu acho que até é uma das pragas assim mais fáceis da gente conseguir combater. Então era isso, eu mostrei os eônios que eu tenho, mas tem muitos outros eônios que eu vejo às vezes amigas youtubers mostrando, que são muito fáceis de cultivo. Então fica aí as dicas que tem funcionado comigo. Eu uso sim o inseticida, mas só em caso muito assim, ó, igual eu mostrei para vocês, que o negócio aqui, ó, tá brabo, olha só, tá feio isso daqui. Então eu vou fazer a aplicação para ver se o meu eônio aqui ele aguenta até o começo da primavera. Caso contrário, eu vejo que a infestação continua. Até estou encostando aqui em outra planta, não era legal. Então, vou ver se ele aguenta até o outono e vou cortar todas as rosetas para dar um up nesse vaso aqui, nessas plantinhas aqui. E também foi um que nunca floresceu aqui na minha mão, só os avorte e o Cincy, que também eles demoraram bastante para florescer. E a floração, assim, eu acho uma das florações mais lindas das suculentas. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, o que eu tinha para dizer sobre os eônios aí, para quem pediu, para quem tinha dúvida aí, né? Para quem é novo no cultivo, né? Porque os eônios, depois que você perceber, você vai ver que eles são bem fáceis de cultivar. Mas faça sempre, sempre, sempre prevenção com sulfato de cobre e com o enxofre, porque além de serem preventivos de fungos, eles ainda são também fertilizantes. Tome cuidado com o sol, faça a aplicação no final do dia e no outro dia dê uma conferidinha se a plantinha não está com o produto ainda molhado assim entre as folhas, porque geralmente aqui no centro acumula água, né? Então pode acumular também o produto, então pode queimar a sua plantinha. Então tome cuidado para não acontecer isso, para não queimar. No resto, ela é uma plantinha muito, muito legal de ser cultivada e incrementa muito bem a sua coleção. Essas plantinhas aqui, tanto o Avorte quanto o Kiwi, foram compradas em supermercados há muitos anos. Eu devo ter, se eu não me engano, mais até de 3 anos. Mas vou falar 3 anos para não estar falando, para não estar mentindo aqui, porque eu não lembro quanto tempo que eu tenho eles. E aí, neném, tu tá aqui no sol? Tu tá aqui no sol? Quando o focinho do like aparece para fazer o quê? É pra se inscrever, deixar seu like, né? Olha só,
Olha o brilho desse pelo no sol. Olha o brilho. Vou levar lá para trás para fazer a aplicação de inseticida. Oi, meu velho, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o vasinho. E deixa eu mostrar esse focinho do like aqui pra gente se despedir. Ota, que focinho gostoso. Ota, focinho gostoso, né? Hein? Maravilhoso da mãe. Voltei, gente. Quero mostrar para vocês o que eu acabei de fazer com o kiwi. Eu acho que eu vou acabar podando todas essas rosetas e replantando agora no verão mesmo, porque ele estava num estado lamentável. Acabei de fazer a aplicação de inseticida e eu tô achando que eu vou ainda cortar todas essas rosetas, vou jogar esse substrato antigo fora e vou dar uma renovada no vaso, vou aumentar, vou fazer mais um vaso porque aqui tem bastante mudinhas. E esse aqui é o que eu acho mais bonito, que fica numa coloração incrível, gente, no inverno. E é super fácil de cultivar. Então eu acho que eu ainda vou fazer isso mesmo, porque eu falei para vocês que eu ia esperar, né? Chegar o outono, mas eu acho que eu não vou esperar, já que a situação aqui é grave do meu kiwi. Então é o único vaso, eu fiz várias mudas, fiz a aplicação do inseticida e agora eu acho que eu vou replantar para um substrato novo. O substrato que eu tenho aí no canal, tá bom? Acho que eu vou cortar todas elas. É uma planta linda, linda, linda. É o meu, se eu não me engano, é o meu favorito, porque eu acho muito, muito lindo a coloração dele. Então, era isso. Então, futuramente, eu dou atualização de como ficou o meu kiwi aqui. Porque eu vou replantar sim, vou cortar todas as rosetas e vou replantar eles agora em pleno verão e vamos ver o que vai dar. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.